O livro de Apocalipse, esse último livro da Bíblia, está repleto de adoração. E a razão é muito simples, porque o autor foi elevado até os céus. E lá é difícil não adorar. A nossa dificuldade é ter nossas cabeças e mentes tão cheias de coisas terrenas, preocupações relacionadas com a vida neste mundo, que temos pouco ou interesse, ou tempo, ou possibilidade de adorar no céu. Daí Deus vai acabar com esta vida e vai nos levar para gozar das oportunidades de adorar no céu. Por que alguns cristãos são tão mornos, nominais? Por que tantos cristãos não vão para a igreja hoje à noite? Resposta é simples. Porque lá eles não têm adorado em outras ocasiões e não esperam adorar esta noite também. Portanto, interesses de televisão, fantástico, alguma coisa assim, vai ocupar as suas mentes. E fomos advertidos esta manhã de que esse peso no coração dos prazeres desta vida, das preocupações desta vida, abafam a possibilidade de uma verdadeira adoração. Foi em 1988, em Cambridge, na Inglaterra, que um professor da Austrália veio falar para um grupo pequeno, eu estava lá, e ele fez uma afirmação que eu não tinha, nos anos anteriores, pensado ou ouvido. Qual foi a sua afirmação? A adoração bíblica, adoração do tipo que nós encontramos na Palavra de Deus, é adoração celestial. Isto é, nós temos que ser elevados, para não usar a palavra arrebatados, e ficarmos confundidos com a segunda vinda de Cristo, para nós encontrarmos com os santos, encontrarmos, como diz capítulo 12 de Hebreus, com aqueles que no céu estão. Eu sei que esta ideia parece um pouco esquisita, porque se alguma coisa está bem clara para nós, que nós estamos em Carpina, neste local dedicado às irmãs freiras, construída para elas e não para nós. Então nós imaginamos que estamos aqui bem firmes na terra. Mas o ponto de vista bíblico não é tão claro assim. Por exemplo, quando os irmãos estão lendo Efésios, capítulo 2, e lá descobrimos que nós fomos antes mortos em pecado e delitos, e que tendo morrido com Cristo e ressuscitado com Ele, fomos elevados, fomos chegando a Cristo nos lugares celestiais, onde está o seu trono. Colossenses, capítulo 3, muito conhecido texto, provavelmente alguns aqui já pregaram sobre esse texto tão importante e desafiante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Onde vão procurar? Onde Ele está, nos lugares lá do alto, no céu, assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Adoração, irmãos, em espírito e em verdade, é chegar onde Deus está. Isso que quer ser nosso tema nesta tarde, nesses últimos minutos de nosso congresso. Nosso texto é capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, versículo 18, em que este autor, desconhecido, mas seguramente inspirado por Deus, razão que está no nosso cânon, vai apresentando para nós as seguintes verdades. Primeiramente, versículo 18. Vocês, irmãos, em qualquer cidade onde eles viviam, e nós não sabemos onde que estavam, talvez em Roma, talvez em Corinto, não sabemos. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trompeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado.
Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas, ao contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Conclusão: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Texto de Ageu 2:6. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Reunião, ajuntar-se num local que normalmente chamamos de igreja, ou numa casa na China, ou debaixo de uma árvore, em alguns lugares na África. Qualquer lugar é lugar de ajuntar pessoas para adorar. E a palavra que marca a nossa reunião para adorar é a palavra chegar. Chegaram. No Antigo Testamento, versículos 18 até versículo 21, se a minha memória não está totalmente enfraquecida, a reunião foi em volta do Monte Sinai. E Deus desceu para aquele monte e houve momentos de verdadeiro terror da aproximação de Deus aos homens. E o que nós encontramos, o que F.F. Bruce também percebeu, que a adoração no Antigo Testamento é a adoração que mostra a infinita separação entre um Deus 3 vezes santo, absoluto em toda a sua autoridade e soberania, todo o seu poder. Quando Deus desceu, comparado ao sol, só que ele é uma pessoa, ele manda que todo mundo se afaste daquele monte sagrado. E que se um animal tocar no monte, o próprio animal que não tem mínima consciência de Deus, precisa ser apedrejado e morta. Eu acredito que não podia nem comer a sua carne. Quando a gente vai para o templo de Salomão, o templo de Herodes, na época de Jesus, a gente vai notando que tem várias divisórias, em que há certas pessoas que podem se aproximar mais do lugar santíssimo, habitação de Deus. Tem o pátio dos gentios, onde eles vendiam aqueles animais, e que tanto indignou Nosso Senhor, pela maneira que essa parte do templo fazia parte daquele imenso quadrado, era um bazar, onde aquilo que mais importava foi o lucro que entrava nos bolsos dos sacerdotes que dominavam o templo. Daí a gente passava mais para um pátio, deixando os gentios para trás, para chegar no pátio das mulheres israelitas. Agora, as irmãs não devem sentir-se negligenciadas, mas vocês não podem aproximar mais próximo ao templo. As irmãs com certeza têm alguma razão para isso, senão a irmã Joyce vai explicar a razão. Até hoje, se você vai para aquela região em Jerusalém, vai encontrar as mulheres separadas totalmente daquela área mais sagrada, onde os homens estão lá orando e às vezes chorando, no chamado Muro das Lamentações. Vai mais, cruzando aquele divisória, vai entrando no pátio em volta do próprio templo, que tem os servidores do templo, sacerdotes, aqueles que cuidam dos pães, aqueles que cuidam dos sacrifícios toda manhã, toda tarde, as outros sacrifícios que eram oferecidos, de modo que havia sempre
aquele cheiro, pelo menos durante o dia, de churrasco. E uma vez por ano, com um sentimento de muito perigo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Lá no deserto de Sinai, os irmãos que vão viajar para Israel algum dia vão poder entrar num tabernáculo que tem estas divisões dentro do próprio área, mas é bem diferente do templo. Paulo foi preso, ficou preso durante 4 a 5 anos, porque alguém acusou ele de ter levado um gentio para a região que era só permitido para israelitas. O povo de Deus. Então os irmãos podem perceber, com este arranjo das coisas, que Deus, no Antigo Testamento, tem que ser aproximado, tem que ser adorado por intermédio de outras pessoas. O sumo sacerdote indo no dia da expiação para dentro do Santo dos Santos, os sacerdotes sacrificando aqueles animais, mas uma pessoa comum tendo direito de ir lá e ajudar, mesmo que ele seja o pecador que forneceu esse animal. Só para ensinar uma grande lição, irmãos, que no Antigo Testamento a adoração é intermediada por outras pessoas. Sacerdotes, tão importantes indivíduos. A gente percebe isso constantemente no Antigo Testamento. Sacerdotes, que têm direito de entrar naquele lugar, como Isaías, um sacerdote, entrou, Isaías 6, e viu o Senhor elevado, e ele sentindo aquela presença maravilhosa, ouvindo aquela voz, purificando seus lábios, assim por diante. Graças a Deus, podem dizer aleluia. Nós não temos hoje, na nova aliança, tal restrição. Nossa adoração, portanto, é onde está Cristo. Se nós estamos escondidos em Deus, em Ele, onde está Ele? Está entronizado no trono de Deus. Capítulo 5 de Apocalipse. Nós olhamos, versículo 6, lá está o Cordeiro, que tinha sido machucado, golpeado, morto, crucificado, em pé no trono de Deus. E para lá que nós vamos, entronizados junto com Ele. E a maneira que esse texto apresenta esta adoração celestial é tremendo. As Bíblias estão abertas, eu espero. Eu gostaria que marcasse bem. São nove elementos da nossa adoração celestial. O primeiro elemento. Chegamos a um monte chamado Sião. Sião. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, eu fui para o Monte Sião, e a gente viu lá o lugar onde o sangue passava pela rocha. Aparentemente está debaixo daquela mesquita, naquele local. Monte Sião, portanto, representa para nós o Monte Calvário. Quer dizer, se não fosse este monte em que Jesus morreu na cruz por nós, nós não teríamos absolutamente nenhum acesso a esta cidade celestial chamada Nova Jerusalém, a cidade de nosso Deus. Chegamos a esta cidade. Por que uma cidade? E aparentemente a cidade, em contraste com o monte, simplesmente um monte, é que a cidade precisa ser construída, oferece abrigo. E aquelas pessoas que estão com medo de algum vingador aparecem lá na cidade, protegidos pelos muros da cidade, onde o grande inimigo de nossas almas não nos pode atingir. Os irmãos que estão com medo de algum poder satânico, se vocês forem aflitos com alguns vultos que aparecem à noite lá no seu quarto e você fica aterrorizado, não precisam, só adorem a Deus. Chegam à cidade. A cidade tem proteção para todos aqueles que chegam lá. Quando nós adoramos, portanto, nós entramos nesta cidade das ruas de ouro, que será nosso eterno domicílio, eterna habitação. Chegamos à cidade do Deus vivo. Simplesmente entendido seria que, como Deus está em todo lugar, nessa cidade, não tem nenhum lugar em que a gente está mais próximo de Deus do que outro. Todos estamos perfeitamente sintonizados com a sua presença, porque Ele é vivo e Ele é Deus.
Ele ocupa toda a cidade. Os irmãos lembram quando lê em capítulo 21, 22 de Apocalipse, que Deus e Cordeiro são a luz, tal como a luz desse sol permeia toda Carpina e Recife, todo o Brasil, São Paulo, Argentina, o mar. A mesma coisa nesta maravilhosa cidade para onde nós chegamos quando adoramos. Chegamos a milhões de anjos em festiva reunião. Os anjos também se reúnem. Os anjos são ministradores, diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, para servir aos santos. Esta tarde, eu tenho notado durante todas as nossas reuniões que tem alguns irmãozinhos que não gostam de cantar. Não gostam de elevar seus corações com aquele entusiasmo espiritual. Talvez sua garganta está doendo. Talvez você ache que sua voz perturba os outros porque você não carrega uma melodia em perfeita sintonia com esses instrumentos. Então você diz, melhor eu ficar calado. Tudo bem. Cantem no seu coração. Por quê? Porque Deus não tem nenhuma dificuldade em ouvir o cântico do seu coração. Nem terá quando você chegar lá no céu. E os anjos estão lá para dar uma espécie de coral, um grande, tremendo, milhões de anjos, para fazer com que nós lemos o livro de Apocalipse como de muitas águas, Foz do Iguaçu. Só que é mais lindo, mais bonito. Eu falei com um pastor em Paraná uma vez, numa reunião de pastores. Ele disse uma vez, ele estava caminhando, assim, solitário. De repente ele ouviu um coral. E ele sabia, eu não sei bem como ele sabia, que era um coral de anjos que estavam cantando atrás dele. Ele não tinha coragem de virar para ver se ele podia ver os anjos. E ele ficou extasiado. A mesma coisa aconteceu com o pastor Ballback, lá de Wilmington, Delaware, em 1951, que morreu com nefrite, problema antes de ter diálise. E ele achou que o coral da igreja tinha aparecido. A sua esposa Mary estava sentada lá da cama e disse, não tem nenhum coral aqui, eu estou aqui sozinho. Ele ouviu o coral, deitou e foi levado por aqueles anjos cantando para o céu. Essa é a bênção, meus irmãos, de adorar celestialmente. Você vai saber quem está cantando, além de você, claro. Nós chegamos à Assembleia dos Primogênitos. Esta frase, surpreendentemente, não entra em nossa cabeça. Nós olhamos para esse grupo, agora diminuído sensivelmente do que já era, e nós imaginamos que aqueles irmãos, ou estão viajando, ou estão já preparando para ir para a igreja, eu não sei todas as razões que não estão aqui, mas que eles não estão adorando conosco. Esse texto desmente esta ideia natural de todos nós. As centenas de milhares de igrejas que estão reunindo neste dia, estão todos reunidos junto conosco nos céus. Isso que diz esse texto. Aqueles primogênitos, aqueles que, por causa do primogênito e sua identidade, união com ele, também pertencem dessa mesma realidade, serem primogênitos. Isto é, tão preciosos a Deus como se fosse você o primeiro filho dele, identificado com seu primogênito, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Na Inglaterra, tem um muro com os nomes daqueles soldados americanos que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Lá estão gravados aqueles nomes que provavelmente vão ficar lá até o fim da história. A ideia desse muro é para que eles não sejam esquecidos. Irmãos, nós não sabemos com quem nós estamos adorando. Não temos a mínima ideia quem são aqueles irmãos em outras partes do Brasil, como Cuiabá, ou, se quiser, em Porto Alegre, ou em algum outro país, por exemplo, em Guatemala, ou outra parte do mundo, no outro lado do mundo. O que esse texto está dizendo é que quando nós adoramos, eles estão lá junto com a gente. Eu sei que os irmãos têm que ter muita fé para acreditar nisso, não é? Nós chegamos à Assembleia dos Primogênitos. E essa Assembleia é composta de quem? Todos os salvos.
Calcula-se, é muito por alto, ninguém sabe quantos cristãos de verdade, convertidos, regenerados pelo poder de Deus. Vamos imaginar 500 milhões. 500 milhões de crentes. Quantos milhões de anjos? Também não sabemos. Apenas sabemos isto, que estamos junto com eles, incluídos nesta igreja universal. Isso não é uma razão para agradecer a Deus? Chegamos, diz o texto, a Deus. Exatamente o contrário do Monte Sinai. O templo, onde ninguém podia chegar, a não ser sumo sacerdote, só com sangue. E nós podemos livremente, livre acesso, chegar a Deus, juiz de todos os homens. A bênção de chegar a Deus qual é? Qual é a razão que se chama Ele de juiz? Porque nós, sendo pecadores, nós que achamos que somos melhores do que o normal, as outras pessoas, né, que esse é um nível um pouco mais alto do que os outros, chegando a Deus, descobrimos que nossa autoavaliação está fora de sintonia com a realidade. Deus nos humilha, Deus retira de nós essa autoestima e Ele nos joga no pó. Razão que Moisés tem que tirar as suas sandálias e quando alguém se aproxima muito de Deus, ele coloca sua testa no chão. Deus nos julga quando nós aproximamos dele. Chegamos, meus amados irmãos em Cristo, chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os irmãos sabem quem são, porque o livro de Hebreus fala desses justos no capítulo 11. Não é uma lista completa de forma alguma, é apenas uma lista que identifica alguns daqueles justos que também estão unidos conosco nesta adoração celestial. Lá está o famoso Abel, lá está o Enoque, lá está Noé, imagina, estar reunido com Noé. Nós estamos lá na presença de Abraão, estamos lá com alguns outros menos assim cotados na palavra de Deus, um Jacó que tem alguns problemas, e assim por diante. Estamos lá, justos. Justificados como? Quando Cristo morreu na cruz. Isso fica bastante claro em capítulo 11, versículo 40, quando diz que eles foram aperfeiçoados não sem nós. Nós fomos incluídos com aquele mesmo ato divino de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que alegria, que bênção, irmãos, poder reunir com Davi e ouvir ele cantando com sua harpa um salmo tão maravilhoso como o Salmo 100, Salmo 103, Salmo 136, salmos. Os irmãos com certeza têm salmos favoritos também. Chegamos a Jesus. Eu quero perguntar a esse autor de Hebreus, logo que chegar lá, como que o irmão coloca Jesus depois de encontrar com Deus? Você já está saindo da presença e você encontra Jesus, que é isso? A gente tem que encontrar Jesus indo para Deus, o juiz de todos. Não sei, vou perguntar. O que é importante é que Jesus é a garantia desta nova aliança que nos une a Deus, que nos dá garantias do amor de Deus, quando nosso amor está falho, está diminuído. Ele é nosso mediador. Nós já falamos que na ceia é sempre mencionado isto. Este cálice, com o sangue de Cristo representado naquele suco ou vinho, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança nos abrange, maravilhosamente nos abrange. E não só judeus, porque a gente lendo esses judeus nacionais, claro, nós somos judeus, israelitas, porque estamos incluídos nesta aliança, mas eu estou querendo dizer, não somos descendentes físicos de Abraão e de Jacó. E finalmente chegamos ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A diferença entre o sangue de Abel e esse sangue de Jesus Cristo aspergido é que o sangue de Abel grita, clama por vingança. Um ato de tremenda injustiça foi cometido quando Caim matou seu irmão. O sangue de Cristo vai cobrindo nossa injustiça e nos consagra. Aspergido fala da consagração que o sangue
representava no Antigo Testamento, quando se purificava aqueles que precisavam dessa purificação. 9 grandes elementos na adoração celestial, cada vez que nós reunimos na igreja, para adorar, para cantar, para ouvir a palavra do Senhor, ouvir Deus. E aqui vem essa palavra, abalar. Mais uma vez, haverá um grande abalo, um grande terremoto espiritual, em que este mundo, que tem tido 2000 anos, de ser advertido que o único caminho da salvação é por intermédio deste sangue aspergido, Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança, e se aderir a essa multidão de primogênitos. E uma grande parte do Brasil, do resto do mundo diz, eu não quero. Eu prefiro a minha vida terrestre do que essa vida celestial. Cuidado. Cuidado, hebreus, que vocês não se desviem daquele que vos adverte do céu. O que Hebreus, portanto, está dizendo simplesmente é que a voz no topo do Monte Sinai é muito menos sério do que a voz que nos adverte na igreja reunida celestialmente. Muito mais sério, meus irmãos. E uma das incríveis faltas de interesse da parte daqueles que se dizem cristãos, reunidos para ler e ouvir a pregação da palavra, é que não prestam nem atenção. 20 minutos depois de sair da igreja, não lembra mais nada que foi falado. Que perigo nós chamamos para sobre nossas cabeças quando tratamos a palavra de Deus de uma forma tão leviana. Porque, como diz nosso texto, adoremos a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Por quê? Porque nosso Deus é muito mais sério do que o próprio judeu, que tinha medo de aproximar o templo.